hashtag 042 Apocalipse, estudando as profecias. Estamos continuando aqui a igreja de Laodiceia, a igreja do julgamento, né? Bom, nós finalizamos a outra hashtag falando que o apóstolo Paulo diz lá: a fé opera por amor. E aqui continuamos e explicamos lá, dizemos onde encontrar isso, onde está. Continuando aqui. Temos, portanto, diante de nós os três objetos associados por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Fé, esperança e caridade. Caridade, na verdade, a palavra caridade, se a gente for ver em sânscrito, que é uma palavra de origem sânscrita, ela significa amor. Mas há algumas pessoas que criam divergências aí, mas o fundamento é o amor. Mas a maior destas é a caridade. Das três, fé, esperança, caridade, Paulo diz que a maior é a caridade, que é o amor. Que tal é o ouro provado no fogo que somos aconselhados a comprar. Por sinal que as traduções são muito precárias e dizem: compra-me ouro. Não. Não é compra-me ouro, é compra de mim ouro provado no fogo. Isto é, acima de todos os testes do reino material. O assunto é muito importante, mas há ainda outros objetivos a respeito desse ouro provado no fogo. Como, por exemplo, vestidos brancos, ou vestes brancas, né? Colírio, tudo isso fazendo parte do plano da salvação, em sinal de amor. E depois a recomendação: arrepende-te. E quando a gente fala aqui plano de salvação, seria libertação, né? Pelo conhecimento da verdade. E esta maravilha que é Jesus batendo a porta, Jesus vindo a nós na sua grandiosidade, na sua bondade infinita, batendo. Para quê? Para nos libertar, para nos salvar da nossa ignorância sobre um dos pontos das vestes brancas. Não há quase ponto algum de mistério para qualquer controvérsia. Existem alguns temas que nos oferecem uma chave para compreendermos bem essa expressão. Sua presença está no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Porque, Senhor, todas as nossas justiças são como trapos imundos. Isto é muito claro. Claro demais, né? Trapos imundos, vestes sujas, portanto, somos aconselhados a comprar o contrário. Os trapos imundos, isto é, devemos ter vestes ou vestidos completos, imaculados, brancos. A mesma figura é empregada no profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 3 e 4. De resto, São João, no Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, claramente diz que o linho fino são, olha só, vamos entender aqui o que são o linho fino. São os atos dos santos de Deus. São as nossas obras. Portanto, está mais que evidente, tudo muito bem explicado. O símbolo do colírio, sobre este assunto, não há, ou melhor, há tão pouco motivo para diversidade, né, de opinião como sobre as vestes brancas. Né? E, por certo, que a unção nos olhos, ou dos olhos, não se deve tomar no sentido literal, fazendo-se referência a coisas espirituais. O colírio deve significar aquilo que é despertado, os nossos discernimento espiritual. Deu para entender? O nosso discernimento espiritual seria a compreensão das coisas mais elevadas, das leis de Deus, de tudo aquilo que Ele nos traz através de seus profetas e principalmente no seu Apocalipse. Na palavra de Deus encontramos revelado
agente por meio do qual tudo isso se realiza. O Espírito Santo, já falei algumas vezes sobre isso aqui. O que é o Espírito Santo? Este é o grande Consolador. Este é o instrumento principal do Cristo, ou mesmo do Pai através do Cristo. O que é o Espírito Santo? Esta multidão de Espíritos que já depurados, integrados no Cristo, são os eternos auxiliares da obra da depuração da humanidade. Todos nós temos um guia espiritual, temos um anjo guardião, temos amigos espirituais que nos antecederam. Essa multidão de Espíritos é o Espírito Santo, são os Espíritos Santos. Né? É que sempre foi feita uma interpretação aí para criar um outro ente, né? Igual a Deus. Não existe. Deus é o único, é o arquipotente. Jesus é um Filho de Deus, criado semelhante a nós, só que infinitamente antes de nós, num tempo infinito. Ele evoluiu pelos seus próprios méritos. Um dia nós teremos que ser como o objetivo de Deus é todos nós sermos um dia como Cristo. Esse é o objetivo maior. Então, em torno de Jesus estavam, e sempre estarão, aliás, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, vemos que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Em torno de Jesus estavam e sempre estarão os espíritos mais adiantados desse planeta. O que a gente pode achar? Que aqueles apóstolos eram o quê? Espíritos rastaquera? Não, aqueles apóstolos, exceto aquele mais fraquinho, mas também já tinha muito conhecimento, todos já eram anjos. Jesus não ia se cercar de espíritos rastaquera para começar a obra dele. Espíritos medíocres, não. Já eram anjos, só que eles vieram apagadinhos para poder não criar. Já pensou se todos viessem como anjos ali? A humanidade não ia entender nada. A humanidade é essa coisa ignorante que ainda hoje vemos aí. Que agora não aceita muita coisa, não aceita nada. A grande maioria é completamente cega. Então, o trabalho do Espírito Santo sempre ali, sempre presente, secundando o Cristo de Deus, né? Está aqui em torno de nós na Terra. O mesmo escritor, por meio do qual foi dado Apocalipse, João, o evangelista, né? Escreveu à igreja, em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, os seguintes termos. Primeira epístola de João, tá? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No versículo 27, é abordado no mesmo sentido. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. A obra que aqui apresenta como realizada pela unção é exatamente a mesma que atribuiu ao Espírito Santo, no seu Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 26. Mas, naquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Comparar aqui o capítulo 16, versículo 15, do mesmo Evangelho. Evangelho de Jesus, né, segundo João. Então, vê lá no capítulo 16, versículo 15. Isto é muito importante, porque muita gente pensa que o Espírito Santo é uma coisa irreal, é um sopro de Deus, é uma outra entidade. Não, é uma multidão invisível de espíritos iluminados que foram católicos, foram protestantes, foram espíritas, foram ateus, foram judeus, muçulmanos, tudo mais por aí. E hoje estão na categoria de discípulos queridos do Mestre, de todos os mestres, que é Jesus. Estão auxiliando a todos eles que têm aquela fidelidade a Deus nas suas religiões, nos seus rótulos, mas que tudo é de Jesus. Encerramos aqui, vamos para a próxima restante.